E aí galera, esse é o Respondendo aos Inscritos 30, porque como diz costume, já ficou comprido, então tive que cortar. Espero que vocês curtam as próximas perguntas e não esqueça de se inscrever. E o próximo é o Ricardo Vasquez. Um abração para você, Ricardo Vasquez, e para toda a sua família, cara. Vamos lá. Jorge, parabéns novamente. Gostaria de saber se após o OPT temos que esperar o pedido do H1 em abril ou é possível pedir a qualquer momento. Já falei sobre isso antes, Ricardo. Dá uma olhada nos Respondendo aos Inscritos anteriores. Eu falei bastante sobre isso. Falei sobre universidades de trabalho. Também tem um vídeo só sobre universidades de trabalho. Dá uma olhada nesse vídeo. Vou deixar ele aqui nos cards. Mas é o seguinte. Só existem 3 instituições que podem pedir o H1 de um profissional ou patrocinar o H1 desse profissional sem esperar a janela de abril. São hospitais, universidades ligadas ao governo federal, não é qualquer universidade, particulares, por exemplo, não vão conseguir, e instituições sem fim lucrativo ligadas ao governo federal, exemplo, Cruz Vermelha. Se não for em nenhum desses 3 tipos de empresa, você não vai conseguir pedir a qualquer momento e você vai ter que esperar a janela de abril e ter que arrumar uma empresa que te patrocine neste período, melhor que seja em março, né? Para vocês prepararem toda a documentação em março e em abril, assim que abrir a janela, você já entrar com o seu pedido todo estruturado. Se esperar chegar abril para ir montar um processo e apresentar, você já perdeu as vagas, tá? De novo, como eu já falei nesse vídeo aqui anteriormente, são 65 mil vistos para bacharelado, mais 20 mil para o mestrado por ano. E são 230 mil aplicantes em média. Então são 230 mil pessoas que já conseguiram uma empresa que estão patrocinando o processo de visto delas. E essas 230 mil estão entrando com o pedido ao mesmo tempo, logo no iniciozinho de abril. Daí vão tirar 85 mil. Então tá vendo aí que mais da metade ficou sem o visto, tá? Então é nesse sentido que eu tô falando, tá ficando cada vez mais difícil, até porque cada vez mais e mais pessoas estão aplicando. Então a sua chance percentual vai diminuindo, porque eles não estão aumentando o número de vistos, tá bom? Espero que tenha respondido a sua pergunta e vamos para a próxima pergunta. E o próximo é o Fernando Moreno. Um abraço para você, Fernando Moreno, e toda a sua família. Vamos botar a pergunta dele na tela e lê-la. Olá, Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Não sei como é para você falar de valores e tudo mais. Se tiver como você me ajudar, pá. Beleza. Eu gostaria de saber mais ou menos os valores de gastos mensais com aluguel de quarto em uma casa de família ou com outros estudantes, alimentação e transporte. Bom, enfim, aqui eu que dei mole na hora de tirar o print screen ali, eu não abri aquele ler mais ali. Enfim, bom, Fernando, para te tirar suas dúvidas de custo de vida nos Estados Unidos, tem esse vídeo aqui que fala de custo de vida nos Estados Unidos em qualquer cidade americana. Você usa esse vídeo aqui que você vai conseguir levantar esses valores todos em qualquer cidade dos Estados Unidos que você tiver. Então vai ficar bem bacana. Quanto a preço de aluguel para estudante em casa de família e tudo mais, aqui em Tampa, quarto começa a partir de 500. Se você for alugar um quarto, começa a partir de 500. Mas tem quartos de aluguel para estudantes que são 700, 720. Pequenos apartamentozinhos que é um quarto, a sala meio que junto, um quarto e sala com a cozinha e o banheiro, 790, 800. E tem aqueles apartamentos compartilhados que eles são feitos, ficam aqui muito próximo à universidade, já são feitos para isso. Eles têm 4 quartos separados, às vezes 2 banheiros, um para 2 quartos e outro para outros 2 quartos, cozinha e sala compartilhado. Esses aí, sei lá, 700, 800, não sei. Tem um amigo meu que acabou de entrar num aluguel desse, eu não tenho certeza. Depois eu boto no comentário aí, se você me responder aqui, eu boto aí para você. Mas acredito que seja por aí também, tá bom? Não é muito diferente não. O resto dos valores, toda alimentação, transporte, isso tudo, pega nesse vídeo aqui. Um abração. Vamos lá, o nome do vídeo é Custo de Vida nos Estados Unidos. Próxima pergunta. E o próximo é o Gabriel Medeiros. Um abração para você e para toda a sua família, Gabriel. E vamos para a pergunta dele na tela. Parceiro, como funciona o financiamento? E essas casas ficariam com parcelas de quanto? Eu acho que ele está falando das casas que a gente filmou com o drone, fez aquelas imagens aéreas ali, ficou muito show.
São 3 casas, no vídeo tem 4 casas de 2 construtoras diferentes, mas 3 casas da mesma construtora, da Taylor Morrison. Tá aqui o vídeo, se você não viu ainda, dá uma olhada lá nos cards, você vai ver essas casas, muito maneirinho. Ficou legal o vídeo porque eu mostrei a casa por dentro, por fora, imagem aérea e ainda dei preço. Cara, financiamento vai depender de como você vai conseguir ser enquadrado em taxa de juros e de entrada. Dependendo desses dois fatores, muda totalmente as suas prestações, tá? Mas você vai conseguir prestações aí de, sei lá, em casas daquele estilo ali, você vai conseguir prestações de 800 a 1.700. Vai depender muito aí de como é que você fechar essas coisas todas, tá? Mas é isso, varia muito. Viu, galera? É outro exemplo de pergunta que é difícil de responder, né? Cada um tem uma situação diferente, com uma casa diferente, com um valor diferente, com mobília diferente, com appliances que eles vão botar diferente, é tudo muito diferente. Então não tem como você fazer essa junção toda de valores, né? Mas tem uma ideia aí que vai, sei lá, $1.000 de range aí, tá? Vai de 800 até 1.800, vai ficar aí nesse range aí a sua prestação. Isso eu tô tentando botar que você pagou o mínimo como turista, que seria os 30% de entrada, tá? E a tua taxa não foi lá essas coisas, uma taxa de 6, 7% ao ano, tá bom? De novo, cálculo muito abrangente, porque não tem como fechar. Só mesmo uma situação real, você botando os números na frente para você poder fazer a conta direitinho, sabendo qual é a taxa de juros, como é que você foi enquadrado, quanto você está dando de entrada, o que você vai querer colocar dentro da casa, que tipo de acabamento você vai querer dentro da casa, se vai querer a piscina, se não vai querer a piscina, é muita coisa para você botar no balaio e chegar com o número preciso, tá bom? Um abração para você, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos pro próximo vídeo. Entenderam, né? Pergunta. E o próximo é o Marco Aurélio da Mata. Um abração para você e para toda a sua família, Marco. Vamos botar a pergunta dele na tela e respondê-la, se possível for. Jorge, muito bom esse vídeo, parabéns. Jorge, Tampa é uma cidade boa para se morar para quem tem filhos pequenos? Bom, eu sou suspeito a falar porque eu gosto de Tampa, então somos suspeitos a falar de Tampa. Eu perguntei para um amigo que tem filho pequeno. Ele diz que sim, mas também é suspeito a falar. Então não sei como te responder isso de maneira mais precisa, mais confiável. O que você acha? Vou voltar a pergunta para você, Marco. O que você acha? Como que eu devo fazer para saber isso ao certo, sem tendências, né? Sem ser tendencioso por quem gosta do lugar? Deixa aí nos comentários. Valeu, se você não é o Marco, também tem uma ideia, deixa aí nos comentários. Um abração, vamos para a próxima. E o próximo é o EUA no Diário do Careca, Flórida. É isso mesmo. Enfim, um abração para você aí, EUA Diário, e espero que você e sua família estejam muito bem. Vamos lá. Estudante pode abrir empresa? Sim, já respondi isso em outra pergunta atrás. Sim, tranquilamente. Vamos para a próxima. Só voltando. Pode abrir, mas não pode trabalhar na empresa e não pode receber pela empresa. Tem informações sobre isso em outro respondendo aos inscritos. Valeu? Dá uma buscada lá. E o próximo é o Ricardo Vasques. Se eu já não me engano, eu já respondi ele agora nesse Respondendo aos Inscritos. Ou no Respondendo aos Inscritos anterior. De novo, se ficar grande eu vou cortar no meio e será o 29 e o 30, tá bom? Ricardo Vasques na tela. Olá, Jorge. Como sempre, ótimos vídeos. Valeu! Não sei se já respondeu essa pergunta. Vamos ver. Como é o schedule de aulas? Quantas horas e quantos dias por semana? Faz algumas classes online? Ricardo, seguinte, sim, já respondi, já falei sobre isso no vídeo Universidade de Trabalho, se eu não me engano, já está nos cards, valeu? Se não tiver, eu tô botando agora. Mas vamos lá, o schedule varia bastante aqui, vai depender de como você vai conseguir encaixar as aulas que você precisa, né? De novo, como no Brasil, existem algumas aulas que são pré-requisitos, então você tem que encaixar elas na frente de outras, impreterivelmente, no intuito de, eu ia falar em knowledge de novo, de você cumprir o seu programa no menor tempo possível. Então, vai depender de como você consegue encaixar essas coisas. Hoje em dia, eu tô conseguindo encaixar quase tudo à noite. A partir de outubro vai começar uma matéria minha à tarde, se eu não me engano. O resto tá tudo de noite. Então, depende da universidade como ela vai oferecer essas aulas para você. Aqui na USF, aluno internacional só pode fazer no máximo uma matéria, uma disciplina
online, no máximo. Então tem semestre que você não vai conseguir fazer porque as matérias que eles oferecem online não são possíveis de você pegar naquele semestre, ou por causa de um pré-requisito, ou porque você já pegou ela antes e não consegue pegar outra. Então aí, enfim, é assim que funciona aqui. Já me falaram que na Califórnia existem universidades que estão oferecendo quase todos os cursos online e você faz, na verdade, pouquíssimas matérias no campo. Aqui não é possível fazer isso, mas, de novo, Flórida e Califórnia são coisas muito diferentes. Dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez aqui no Hangout que a gente fez Flórida versus Califórnia, valeu? Um abração, espero que tenha respondido a sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta. E o próximo é o Juliano Neumann, ou Newman, desculpe aí se eu pronunciei errado, ou Juliano Newman ou Neumann, depois me fala nos comentários. Um abração para você e para toda a sua família, Juliano. Vamos para a pergunta dele aqui na tela, lendo. Jorge, para aprender inglês, você estudou em escolas no Brasil? Como foi o processo até atingir a fluência? Não, Juliano, eu nunca estudei em escola, a não ser de escolas públicas, estaduais e municipais do nosso querido estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, essa é a base que eu tinha. A diferença é que eu trabalhei embarcado por muitos anos, embarcado em plataformas de petróleo, em navios e tudo mais. Você tem tripulações de países distintos e acaba surgindo o que a gente chama de inglês de bordo, ou seja, um inglês com uma série de vícios e erros gramaticais e tudo mais. E foi assim que eu fui destravando a língua, né? Mas não necessariamente num estudo formal. E até por isso eu fiz o meu TOEFL sem estudar para saber qual era a real. E foi assim. E depois eu vim com cara e a coragem e fiquei batendo aí da parede até destravar. Ainda travo muita coisa, tá? Não sou fluente. Por isso que eu queria fazer a série de vídeos em inglês para ver se eu ficava mais fluente, vamos dizer assim, né? Porque a galera no Brasil costuma falar, você vê os currículos no meio corporativo, então, todo mundo lá mete fluente. Todo mundo. Pra mim, não é. Na minha cabeça, se você não morou pelo menos 5 anos em um país que fala o idioma que você diz que é fluente, você viveu lá nesse país por 5 anos, aí viver é viver mesmo, não é como eu tô aqui, tá? Que você só faz a universidade e tudo mais. Eu ainda tô trabalhando, o que me dá na minha cabeça. Eu posso ser muito exigente comigo mesmo, às vezes sim, e muito exigente com outras pessoas também por conta desse conceito, mas é o que eu acho que vale e pesa, né? Você viver mesmo, viver, trabalhar, estudar, viver o teu dia a dia, tu sai de manhã, vai trabalhar, almoça com um colega do trabalho, e todos eles são americanos, ou são ingleses, ou são irlandeses, ou são, sei lá, húngaros, da onde você quiser viver, você viveu o dia a dia ali. Aí sim, depois de 5 anos com isso, você pode falar, eu sou fluente. Antes disso, não acredito, tá bom? Ou se você veio pra cá muito cedo, né, e pra estudar aqui, você fazer segundo grau, vai fazer um outro curso muito cedo, muito novinho, e ficou aí 3, 4 anos no segundo grau, cara muito mais novo, e vivendo nas escolas daqui de 8 às 5 da tarde, meu amigo, esse cara sai um foguete. Eu ainda travo muitas situações, então, por isso que eu não me considero fluente, mas eu não tenho mais nenhum medo ou receio de falar ao telefone com alguém, ou de discutir uma situação de trabalho com alguém, ou de fazer uma entrevista, não tenho mais nenhum medo ou receio disso, não. Me viro bem. Beleza? É isso aí. Ainda cometo alguns erros gramaticais. Óbvio. Fechou? Vamos para a próxima. Galera, a gente vai ficando por aqui. Esse é o Respondendo aos Inscritos 30, porque ficou grande. Eu tô dividindo isso em 2 partes. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aproveita, se inscreve nesse canal. Se inscreve aí. E vejo vocês no próximo vídeo.